Olá, bom dia, bom dia. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que nós fazemos todas as semanas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos estudando o livro 2º, capítulo 6, do tópico Relações de Além-Túmulo. E hoje, dando sequência, essa seria, a segunda parte do nosso estudo desse tópico, relações de além-túmulo. Nós paramos na questão, salvo engano, 278, na última live. Então nós falamos sobre as questões 274 até a 278 e ali abordamos as relações além-túmulo, Falamos das ordens dos espíritos, como eles se relacionam, falamos sobre a questão da evolução, fizemos aqui uma alusão ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 2, salvo engano, versículo 8. Falamos aqui sobre as posições sociais na Terra e as posições evolutivas no mundo espiritual. E depois falamos na questão 278 sobre se os espíritos das diferentes ordens estão, digamos, misturados uns com os outros. Aí analisamos, mostramos que a relação, a vinculação, a proximidade é por laços de afinidade, independentemente de que nível independentemente de qual afinidade, se para o mal ou para o bem. E agora a questão 279. Então aqui estamos conversando sobre a vida espiritual. Ou, em outras palavras, a vida no mundo espiritual, a vida dos espíritos no mundo espiritual, ok? Então aqui vem a questão 279, que pergunta o seguinte: todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Aqui a pergunta é sobre, então, essa movimentação dos espíritos no mundo espiritual. Se todos os espíritos acessariam quaisquer regiões. E aqui, então, os espíritos respondem: os bons espíritos vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com as suas paixões inferiores. Bom, aqui uma questão muito simples. Se na pergunta anterior foi dito que os espíritos se associam, se aproximam por afinidades digamos, de pensamento, de sentimento, de forma, de jeito de ser, como nós vimos aqui, vejam, na questão 278, os espíritos de uma mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pelo laço de simpatia. Então vejamos, se essa é a condição é a forma que os espíritos se reúnem, se aproximam, é por um aspecto, então, de vibração. Vou usar a palavra vibração, ou seja, pela emanação da energia espiritual, do que é aquele espírito. Então, aqueles que emanam as mesmas energias, que estão no mesmo nível evolutivo, tendem a se associarem. E aqueles cujas as vibrações, por assim dizer, essa energia é inferior, eles não conseguem acessar essas regiões, por uma questão pura e simples: o nível espiritual. São dimensões espirituais, dimensões, não são lugares estanques. Nós já estudamos isso há lives e lives atrás, mas são dimensões espirituais. Então, numa dimensão vou usar o termo apenas didático, numa dimensão cuja vibração é evoluída, é mais sutil, os espíritos que não vibram nessa forma
não conseguem acessar. Aqui nós podemos usar um ditado popular, né, um jargão popular. Quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, os espíritos evoluídos podem ir a regiões inferiores, mas os espíritos, digamos assim, inferiores no processo evolutivo, não podem acessar as dimensões superiores. Então, os espíritos que estão na dimensão superior acessam as dimensões inferiores, mas os que estão na dimensão inferior, ou nas dimensões inferiores, não acessam as dimensões superiores. É muito lógico isso. Quem pode o mais, pode o menos, né? É o ditado popular que a gente sempre usa, né? Aquele que pode fazer mais, pode fazer menos, mas aquele que faz menos não consegue fazer mais. Então é esse o sentido que nós podemos dar a essa resposta da questão 279. E trabalhemos, embora muitas vezes falemos didaticamente lugares, mas nós já estudamos, não há lugar específico, trabalhemos com a ideia de dimensões espirituais. Quem já leu o livro Nosso Lar percebe claramente isso. André Luiz não conseguia acessar a dimensão onde sua mãe estava, mas ela acessou a dimensão onde ele estava. Ele teve um desdobramento espiritual e ali, e é possível, não vou entrar nesse ponto, e ali num ajuste vibracional se encontraram. Então é nesse sentido que nós temos que observar essa questão 279. Os bons vão por toda parte, inclusive para auxiliar no processo evolutivo dos maus, que muitas vezes recalcitram, muitas vezes são refratários a essa ajuda. Mas a ideia é que há dimensões, e as dimensões superiores, os que estão na dimensão superiores, podem acessar as dimensões inferiores, mas as inferiores não, né? Aqui o Fábio diz que a pergunta dele é um pouco diferente, se todos os espíritos têm acesso reciprocamente. E tudo bem, a tradução é um pouco diferente da questão, mas a resposta ela caminha para o mesmo sentido, né? Eles já fazem uma resposta muito clara. Os bons têm livre acesso, por decorrência os maus não. E depois, na segunda parte da resposta, eles deixam claro que os espíritos inferiores não acessam, são regiões interditadas aos espíritos inferiores. Não é que tem uma placa lá dizendo está interditado, proibida a passagem. Não é nesse sentido. A interdição é por um aspecto dimensional. Eles não conseguem entrar nessa dimensão, nesse nível dimensional. Não é uma placa dizendo proibida a entrada de espíritos inferiores. Não há isso. Não é essa interdição. É uma questão muito natural. O nível evolutivo não permite que acesse a regiões superiores. É muito tranquilo isso. O nível, a possibilidade associativa das dimensões, ou nas dimensões espirituais, fica limitando justamente esse trânsito do menor para o maior, do inferior para o superior. O Evaldo diz, é uma energia? Sim, é o que eu disse, eu vou usar o termo vibração, energia, que é só um termo didático, né? Só um termo didático. Bom, depois a questão 280 do Livro dos Espíritos. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Aqui o Marcelo disse, pode ser frequência também? Sim, frequência, vibração, energia, fique à vontade. O aspecto didático aqui que é interessante, né? o nível dimensional. Né? Então, a questão 280, qual a natureza das relações entre os bons e os maus? Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Vamos parar um pouco nessa frase, porque a resposta continua. Então, qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons espíritos, a natureza da relação deles para com os maus espíritos é de auxílio, ajudá-los. Aqui uso o termo bem didático, né? Ajudá-los a subir. Né? Não é a questão de alto e baixo.
evoluído, não evoluído, né? Não é uma questão aqui de posicionamento físico, né? Mais alto, mais baixo. Não é que está numa camada mais alta ou numa camada mais baixa, desculpe-me. É que está num nível sutil de dimensão, num nível menos sutil de dimensão. São dimensões. Então aqui eles dizem que é a missão. A missão dos bons espíritos, vejam, é ajudar aos outros inferiores a evoluírem. Então é uma função sempre para soerguimento, uma missão para soerguimento daqueles que estão em níveis inferiores, os bons espíritos. E tentam combater no sentido de ajudar a deixar essas más inclinações dos maus espíritos. Mas sempre, óbvio, prevalece, por assim dizer, o livre-arbítrio. Não há como mudar o comportamento de um outro espírito se esse outro espírito não quiser. Então é uma tentativa, é uma missão. Como aqui encarnados, nós não conseguimos mudar as pessoas se elas não quiserem, se elas não acordarem para essa mudança. Então essa é a ideia. Depois a questão leva Kardec a um outro questionamento, que é a questão 281, quando ele diz: por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? É interessante essa pergunta, porque muitas vezes nós pensamos: por que os bons espíritos não nos induzem ao bem com a mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo empenho visual, ostensivo, que os maus tentam nos induzir ao mal? E parece que fica fácil a resposta na questão 279. Qual é o nível de energia, vibração nós estamos emanando? Porque se os espíritos se associam por essa emanação, essa frequência, como alguns disseram aqui, essa frequência vibratória, se os espíritos se associam pela frequência vibratória, nós somos espíritos e estamos encarnados. E por estarmos encarnados, não deixamos de ser espíritos e também temos as nossas emanações, as nossas frequências vibratórias. E as nossas frequências vibratórias, as nossas emanações, são captadas pelos espíritos simpáticos a elas, às nossas vibrações. E nós estamos no mundo de provas e expiações, cuja característica maior ainda é a luta para dominar as nossas, por assim dizer, más tendências. Como vemos lá na questão... lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando até Kardec até coloca uma frase muito interessante, nesse capítulo 17, logo no início, não me recordo se é item 3, 4, ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Beleza. Só que o interessante é a frase seguinte, ou a sequência seguinte: e pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Esforços, domar más inclinações. Há uma necessidade pessoal, há uma necessidade de uma vontade para domar. Veja, domar, o verbo não foi educar ainda. Nós estamos num nível evolutivo, num mundo de provas e expiações, que o verbo domar é utilizado no lugar daquele verbo que deveria ser educar. Mas domando já é um bom passo. E vejam então o que Kardec coloca: domar, tentar, né? Uma tentativa pelos esforços em domar nossas más inclinações. Então significa, se estamos nessa fase de domar as nossas más inclinações, é porque temos uma tendência, todos nós,
Ninguém é perfeito ainda, todos nós temos essa tendência. Então as nossas vibrações, elas são sempre, digamos que entremeadas, né, numa linguagem mineira, dessas más tendências, desses sentimentos enraivecidos que muitas vezes temos, esses sentimentos de ciúmes alguma vez, né? Então a gente acaba tendo que domar, né? A doutora Marlene coloca aqui pelos instintos, exatamente, é o nível em que nós estamos. Então é domar, é um processo de policiamento, né? Nós nos policiamos para não fazer o erro, para não cometer o erro, que já é um passo para um nível que estamos. Então percebamos, nossas vibrações, nossas emanações indicarão os nossos laços com os espíritos. Até com os encarnados, nós nos associamos por afinidades, nós nos relacionamos por afinidades. E com o mundo espiritual não é diferente. Nós também nos relacionamos por afinidades. E nesse caso não são verbais, são mentais. Que André Luiz, ele chama isso de hálito mental. Hálito mental. Então nos perguntemos qual é o nosso hálito mental, como está o nosso hálito mental, porque ele é que vai atrair e criar as relações. Aqui, não vi quem colocou, né, citando as questões 459 a 480, é interessante observar isso. Na 459 diz que os espíritos nos influenciam, porque nós mais do que nós imaginamos, de ordinário eles nos dirigem. É a resposta da questão 459, quando lá pergunta-se se influencia os espíritos em nossos pensamentos. Só que na 467, os espíritos explicam bem esse processo da 459. Então lá na 467 pergunta se nós podemos nos libertar da influência que os maus espíritos exercem sobre nós. E os espíritos respondem que sim, pois nós é que os atraímos pelos nossos pensamentos e chamamos pelas nossas vontades. Então vejamos que a questão 459, quando diz que os espíritos influenciam no nosso pensamento, ela precisa ser analisada com olhos na questão 467. Quando lá vai dizer que essa influência existe quando nós os atraímos pelo nosso desejo e os chamamos pela nossa vontade. E a 469 vai dizer que nós podemos neutralizar. Aí, Xiomara, já é a 469, que nós podemos neutralizar a influência, fazendo todo o bem que nós pudermos. Todo o bem. Então, para olhar essa questão da influência, da questão 459, nós precisamos analisar a questão 467 e a questão 469. Aí sim, nós entendemos como se dá essa influência. Então aqui, nós percebemos por que a influência ostensiva por que a influência do mal parece-nos mais ostensiva. Na verdade, é porque a associação, nós estamos mais próximos a essas influências. Então vamos lá. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? E eles dizem, pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Não conseguiu, ficar enciumado, invejoso. É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes, nosso caso, alcancem o supremo bem. Então vejam, basta nós olharmos aqui no mundo material. O mundo material é uma cópia, por assim dizer, um tanto mal feita do mundo espiritual. Aqui as pessoas más, elas tendem a prejudicar as boas pelo prazer de prejudicá-las, porque se sentem enciumadas, têm inveja, e aí elas não ocupam um estado melhor, mas também não querem que outros ocupem esse estado melhor. Porque o ciúme é justamente esse sentido, né? O ciúme a pessoa não quer que o outro fique no lugar que está. A inveja é eu querer estar no lugar do outro. O ciúme é eu não estar no lugar do outro e também não querer que ele esteja. É essa a ideia, é isso que move o mal. E quando encontra em nós essas ressonâncias, quando encontram em nós essas mesmas vontades, esse mesmo perfil,
a associação é quase que simbiótica. Há uma simbiose, por assim dizer. E aí alguém colocou os processos obsessivos. Sim, também. Os processos obsessivos. Depois segue os espíritos na resposta. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso também não acontece entre vós? Pergunta os espíritos. Ou seja, aqui no mundo material, nós continuamos espíritos. Nossa índole é a mesma. Então, aqui no mundo material, nós prejudicamos pessoas, nós ajudamos pessoas. Eles estão dizendo que no mundo espiritual não é diferente, porque lá é a matriz. Então, eles fecham a pergunta, fecham a resposta com uma pergunta. Isso também não acontece entre vós? Isso também não acontece entre vós? Perguntando. Como que a nos dizer, olhem como vocês vivem, nós, né? Como nós vivemos aqui na Terra, e dá para perceber como são as relações espirituais. Porque nós somos os mesmos espíritos, com muitas limitações enquanto encarnados, mas somos os mesmos espíritos. E essa questão 281, eu diria que ela pode nos remeter à questão 122 do Livro dos Espíritos. A Graça diz aqui, eu tinha a impressão que a inveja é quando você quer o que o outro tem e não querer o que o outro tem, a cobiça. Tá, eu pus apenas para fins didáticos, Grazi, essas duas palavrinhas, né? Cobiçar, invejar. Invejar é querer, cobiçar é um querer. A inveja é falar, olha, como eu precisava ser daquele jeito. O cobiçar é eu quero ter aquilo. Mas eu quis fazer apenas uma pequena diferença, que não é significativa, mas só para a gente entender que há momentos que nós queremos as coisas alheias, queremos estar no lugar do outro. E há momentos que nós não queremos que o outro esteja onde está. Há momentos que nós não queremos estar no lugar dele, mas não queremos que eles estejam. É o aspecto desse ciúme. O ciúme é não querer, não deixar que o outro tenha. A inveja é o querer que o outro tem. Então é só uma questão, desculpe, didática, de somenos importância. Mas para perceber que, ora, nós temos sentimentos de querer o que o outro tem, e outras horas temos sentimentos de não gostar e não querer que os outros tenham. É esse sentido. Por isso é só didático. E eu disse aqui que pode nos remeter à questão 122, porque lá justamente vai falar dessa influência, quando diz aqui, dessas tentativas do mal. Então eu sugiro que depois deem uma lida lá na questão 122, aqui do Livro dos Espíritos. A questão da frente, a questão 282, pergunta-se como os espíritos se comunicam entre si. Como é essa comunicação entre os espíritos? Eles respondem, eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante, é o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Em outras palavras, estão dizendo que os espíritos se percebem pelas energias que emanam. Quando eles dizem se veem e se compreendem. E quando eles dizem a palavra é material, porque a palavra é nossa, somos nós aqui que usamos, a palavra é nossa, né? Nós é que usamos a sonoridade. Então eles fazem aqui uma analogia. Da mesma forma que o ar, né, ele propaga o som, eles dizem que o fluido universal, que eles chamam aqui então de fluido cósmico universal, aqui o fluido universal, é o veículo que vai transmitir essa percepção dos espíritos. Então eles se percebem, se veem, se compreendem. É como se mentalmente conversassem.
a gente, lógico, nós usamos por analogia a palavra, a conversa. Aqui eles estão dizendo que é a mesma questão, essa compreensão se dá por uma, por assim dizer, troca de pensamentos. Eles se comunicam, eles se percebem. E aí vem a questão do nível evolutivo, razão pela qual um espírito inferior não percebe um espírito superior, ok? E o superior percebe o inferior. É uma resposta muito tranquila, muito legal, que com o estudo da 279 dá para percebê-la, dá para entender tranquilamente, né, esse ponto de vista. Depois, na questão 283, nós temos a pergunta: os espíritos podem ocultar reciprocamente seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Interessante essa pergunta. São decomposições, né? Kardec vai decompondo o raciocínio em forma de perguntas. Os espíritos podem ocultar reciprocamente, ou seja, um dos outros, os seus pensamentos? Podem esconderem-se uns dos outros? E os espíritos respondem: não. Para eles, tudo é patente, é claro, sobretudo quando são perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, prestemos atenção agora, isso, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros se assim julgarem útil. Aqui nós já percebemos, a partir da 279, que os espíritos superiores podem se tornar invisíveis aos inferiores, por uma questão vibracional, dimensional, né? Aqui eles deixam claro esse processo, né, que, em regra, não se escondem. Se nós olharmos até a questão 919A do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho fala do autoconhecimento, na resposta sobre o autoconhecimento ele diz: se aprouvesse a Deus chamá-lo agora para entrar novamente no mundo espiritual, onde nada fica oculto, veja como Santo Agostinho utiliza lá, onde nada fica oculto, terias o que temer? Né? Teríeis o que temer? Então, lá na resposta sobre autoconhecimento, Santo Agostinho já dá um indicativo, que lá não fica oculto, porque o pensamento é a veículo, é a comunicação. Agora, há espíritos superiores, em níveis vibracionais, que eles podem, se for útil, não se mostrarem no mundo aos outros espíritos, por uma questão vibracional, muito claro isso, muito simples, explicado lá na questão 279. Aqui, uma pessoa colocou, aqui no livro Nosso Lar, os espíritos falam, conversam, se abraçam. Sim, é o que eu digo. Nós usamos as nossas referências, e os espíritos lá também usam as referências. Agora nós temos que perceber que são em níveis mais sutis, níveis espirituais. Então, o que aqui nós chamamos de abraço, eles podem chamar de compreensão, o que nós chamamos de fala, eles podem chamar de pensamento, não tem problema, né? A gente tem que sempre observar que o mundo material é uma cópia mal feita do mundo espiritual. Já falamos isso, né? Um espelho turvo, vamos dizer assim, uma imagem turva do que é o mundo espiritual. Então nós temos sim esses relacionamentos. Aqui nós temos que perceber, e aí foi muito boa essa observação que a pessoa fez aqui sobre o Nosso Lar e as obras, né, de André Luiz como um todo, porque aqui os espíritos estão respondendo de maneira didática. Aqui é um exercício teórico. O Livro dos Espíritos é um exercício teórico. As obras que Chico nos trouxe, elas são demonstrações práticas. Então, muitas vezes, uma frase aqui que os espíritos utilizaram, uma palavra de conformação teórica, na obra de André Luiz, aquilo vem como demonstração prática. E aí sim, tem diversos desdobramentos.
Por isso que muitos gostam de chamar a obra de obra complementar, outros preferem chamá-las de obras subsidiárias, né, como subsídios para entender a teoria do Livro dos Espíritos. Particularmente eu utilizo mais o termo subsidiária, porque eu não acho que a obra de Kardec tenha que ser complementada, né? Ela pode ser desdobrada. Complementada eu acho um pouco fora do eixo. Não estou dizendo que está errado, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Só acho um pouco não muito aplicável. Subsidiário, ou seja, subsídio é um auxílio que se tem para um determinado assunto, um determinado fato, ato. Então eu utilizo mais o termo obra subsidiária, né? E que desdobram muito bem. Então, e também Leon Denis nos deu boas observações, também de cunho teórico. Leon Denis ele desdobrou bastante essas questões aqui. Por exemplo, o livro Depois da Morte, o livro No Invisível, belíssimos. E ali Leon Denis faz demonstrações teóricas, digamos que práticas laboratoriais, vamos dizer assim, e a obra trazida por André Luiz e outros espíritos, né, por bons médiuns, né, os Chico, Dona Ivone Pereira, Divaldo, Raul e outros bons médiuns, vão mostrando essa prática do mundo espiritual. E na última live eu comentei sobre isso. Muitas vezes as pessoas leem essas obras e falam assim, mas é muito fantasioso o mundo espiritual, ele é muito igual a esse mundo material. Aqui é um ponto. Não é o mundo espiritual que é semelhante ao mundo material. É o mundo material que é semelhante ao mundo espiritual. Então não é que lá reflete o que temos aqui. Aqui reflete o que se tem lá. É nesse sentido, certo? Então, por isso que muitas vezes quando lemos os livros, né, da obra de André Luiz e outras obras tão boas, as pessoas dizem assim, muitas vezes olham e falam assim, é muito semelhante, né? Sim, aqui semelhante lá, e não lá semelhante aqui, né, ok? Bom, aí sigamos, questão 283 do Livro dos Espíritos, desculpe, 284, né? 83 nós olhamos agora, né? Questão 284. Como é que os espíritos que não têm mais corpo podem constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Interessante isso, né? Como que no mundo espiritual vai se identificar um espírito do outro se todos são uma centelha? Se todos são uma centelha. Aí os espíritos respondem, eles constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como o corpo entre os homens. Então aqui os espíritos nos remetem ao corpo espiritual, ao psicossoma, em algumas linguagens, ao corpo espiritual, na linguagem do apóstolo Paulo, ou ao perispírito, na linguagem espírita, já que todos nós temos um corpo espiritual, não somos um corpo espiritual, também temos um corpo espiritual. E esse corpo espiritual é o que permite a identificação de um e outro. Espíritos, de todos eles. É o que faz com que nós nos mostremos pelo corpo espiritual. E a questão 285 vai desdobrando isso. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? E aqui eles respondem sim. Sim, e assim de geração em geração. De geração em geração. É interessante isso. Então é possível perceber? Sim, é possível perceber, né? E aí desdobra na questão 285A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e lemos nela, como num livro. Vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a sua passagem da vida para a morte. Ou seja, é algo que aqui
materialmente falando, nós não temos palavras para expressarem essa característica. Por isso eles usam muito aqui comparações. Vemos a nossa vida passada e lemos nela como num livro. É como se ali o perispírito, a fisionomia, mas e se eu me encontrar com alguém que eu convivi em encarnação anterior? Então aquele perispírito, ele é plástico, eu me mostro em regra como da última encarnação, naquele momento, digamos, marcante da minha última encarnação. Mas é como se nele tivesse impresso determinados elementos que alguém que conviveu comigo em encarnações anteriores possa identificar a mim também. É como se a imagem mudasse. Então nós não temos uma palavra só para expressar isso. Por isso que os Espíritos disseram, lemos nela como se lê num livro, como num livro. Então nós podemos ter, como disse a Dulcineia, perguntou, podemos ter tido muitos pais? Sim, podemos ter tido muitos pais, podemos não, tivemos muitos pais, temos, melhor dizendo, muitos pais. Numa encarnação, noutra encarnação, noutra encarnação. Pode muitas vezes, numa encarnação, eu ser o filho, e na outra encarnação, quem foi o pai ser o filho. Os papéis familiares, eles são necessários, eles são vivenciados em função da necessidade da relação dos espíritos. Agora, isso é interessante, essa pergunta, porque muitos podem dizer, aliás, é uma pergunta do Livro dos Espíritos, muitos podem dizer, então quer dizer que a reencarnação, ela vai, me permite a expressão mineira, ela vai esfarinhando as relações familiares? Não, pelo contrário. A reencarnação vai cada vez mais apertando os laços familiares, porque aumenta o número de família, da família. Em cada encarnação eu tenho tendo pais, não quer dizer que em cada uma delas eu terei pais diferentes, pode ser que eu venha numa outra encarnação filho do mesmo pai, ou pai do pai, ou seja, tendo como filho aquele que foi meu pai, e assim vai, mas vamos ampliando os laços familiares, vamos ampliando a relação familiar. Né? A Marlene Jesus diz aqui, podemos escolher os próximos pais? Eu sugiro, nós já estudamos aqui, Marlene, sugiro a leitura lá da questão 258, da questão 259, que fala da escolha das provas. Numa das lives que nós fizemos sobre escolha das provas, nós comentamos sobre esse aspecto. Né? Então é isso que está dizendo aqui na questão 285A. Depois, a 286. Eu já estava sentindo falta do trem de ferro, fazia tempo que ele não tocava aqui a sua buzina. Questão 286. Ao deixar os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo espiritual? Ou seja, quando nos desencarnamos e chegamos no mundo espiritual, imediatamente nós já vemos, encontramos com os nossos familiares, aqueles que nos precederam nesse retorno? Eles respondem assim, nem sempre imediatamente. Nem sempre imediatamente. Como já dissemos, vejam os Espíritos dizendo, como já dissemos, ela, né, a alma que desencarna, precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. Nós já estudamos isso quando estudamos a perturbação espiritual, lá no capítulo do retorno à vida espiritual depois de extinta a vida material. Né? Então nós já estudamos isso. Nessa característica, o que acontece? Nós podemos nos encontrar imediatamente dependendo do nosso grau de entendimento dessa nova realidade, de percepção dessa nova realidade. E também dos níveis evolutivos, onde nos quais estão os espíritos. Então, se os parentes estão em níveis mais evoluídos, nós não os encontraremos de imediato. Também, se estão em níveis menos evoluídos, também não encontraremos de imediato. E aqui eles ponderam, né? Aqui o Marcelo está dizendo, essa buzina é interessante, alerta total. Sim, é o trem de ferro, né? Ele passa dentro da cidade, aqui dentro da área urbana, então a cada rua que ele vai cruzar tem que ter esse sinal, né? Eu nem sei como é que chama, se é buzina, não sei como é que chama isso. Ele tem que dar esse sinal, né? E aqui próximo à minha casa, né?
passa aqui a, sei lá, 300 metros de distância daqui, e tem 3, 4 ruas que ele cruza, então ele tem que fazer o sinalzinho, né? Então, só explicando, né? Nós sempre temos esse som de, como é que fala, como é que eu posso dizer, essa música de fundo, o trem, e esse é trem mesmo, não é um trem mineiro no sentido geral da palavra, não, esse é o trem mineiro no sentido estrito, né? No sentido específico da palavra trem, né? Agora bem mais forte, porque está passando bem pertinho aqui. Então, sigamos, né? Não há esse imediato encontro só porque se desencarnou. Então, depende muito, né, do tempo dessa perturbação espiritual. Mas que há encontros, não há dúvida. Há encontros, sim, né? Depois nós vamos à questão 289. A 288, 287, são desdobramentos. Então, eu volto a dizer, eu não leio todas as questões. Nós vamos lendo as questões pontualmente, que vão nos auxiliando a raciocinar. E algumas são desdobramentos das outras, e aí eu deixo que vocês leiam em casa. A questão 289. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes encontrar-se conosco quando deixamos a terra. Eles dizem, deixamos a terra, em outras palavras, chegando ao mundo espiritual, os nossos parentes vêm ao nosso encontro, gostariam de vir, óbvio, respeitando os níveis evolutivos. Eles dizem, sim, os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada. Uma linguagem poética, né, que os espíritos utilizam aqui. E ajudam-na a desprender-se dos laços corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. Uma aparente punição. É uma resposta muito interessante. A gente pode ver isso no nosso lar, né, essa questão. Alguns recebem a visita, estão ali os parentes que antecederam estão ali recebendo e outros não, dependendo do nível evolutivo. E aí, encerrando esse tópico, a questão 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Sempre se reúnem depois da morte? E a resposta, fica fácil de nós deduzirmos a resposta, depende da sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então aqui é uma questão assim, a 290 ela fecha todas essas outras questões que nós já vimos, né? Então aqui, se nós olharmos a questão 279, ela vai sempre dar o indicativo e essa questão 290 encerra, né, esse raciocínio, fecha esse raciocínio. Então depende da condição, da situação, como diz aqui a Maria Sueli, vai depender da situação de cada um. Exatamente, sempre será assim. Se estamos no mesmo nível vibracional, nos associamos. Se não estamos, não nos vemos. É isso, ok? E assim nós encerramos o tópico que relações além-túmulo. E na próxima live nós conversaremos sobre relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. E a questão das metades eternas na nossa próxima live, ok? Vamos encerrar por aqui. E daqui a pouco eu tenho uma outra live às 10 horas e combinei com a turma lá que entraria por volta das 9h45 para ajustar lá sinais e etc. Então, peço licença para a gente encerrar por aqui, hoje não fechando os 60 minutos, mas já também encerramos o tópico. Então fica o meu agradecimento, né, como sempre agradeço mineiramente, Deus lhes pague,
pela atenção, pela presença aqui nesse nosso estudo, né? O nosso grupo de estudos. E na próxima semana, na quarta-feira, nós retornamos seguindo aqui o estudo, ok? E fica o convite, né? Eu postei aí no Instagram, no Facebook, lá o convite para um bate-papo, né? Uma palestra daqui a pouquinho sobre relações pais e filhos. Obviamente, pela percepção espírita, né? Espiritual. Não tenho cabedal para falar muita coisa sobre isso não, ok? Mas vamos conversar um pouco lá, a pedido do pessoal lá de Cascavel, lá do Paraná, ok? Muito obrigado. Se eu conseguir, eu abro nova live aqui no Instagram, não sei se eu vou conseguir. Se conseguir, eu abro também e dá para falar por aqui também, ok? Muito obrigado, um bom domingo para vocês, uma ótima semana que está se iniciando hoje e, se Deus quiser, na quarta-feira a gente se encontra, ok? Até, Deus abençoe, ou Deus nos abençoe a todos.